Eh, Alô, meus caros estudantes. Hoje vamos iniciar a nossa primeira aula, segundo o nosso plano curricular de licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, para a disciplina de Estatística. A primeira aula tem a duração, aliás, a primeira aula é de conceitos básicos de estatística. E temos aqui os conceitos de estatística. A primeira parte que temos aqui, primeiro bloco, sobre os conceitos de estatística, são relativos às fases do método estatístico. Nós estamos a usar para identificar esses conceitos de estatística este livro intitulado Estatística aplicada à administração. Este livro que nós estamos a usar, Estatística aplicada à administração. Então, aqui na nossa ficha de apoio, onde se fala sobre as fases do método estatístico, é nas páginas 17 a 22. Podemos ir logo à página 17 aqui, deste livro que serve de apoio, este livro. E aqui é onde começa a se falar sobre fases, onde o autor começa a falar sobre fases do método estatístico. Então aqui começa a falar sobre problemas, então, etc. Então aqui, a primeira fase do método estatístico é a definição do problema. E definir o problema é identificar claramente o que será estudado. Aquele autor que falamos, este aqui é o autor, diz que a primeira fase, a primeira fase, né, que é o problema, consiste em definir a formulação correta do problema a ser estudado. E também para isso, outras coisas vocês podem ler sozinhos. Então, tem aí o livro. Outro conceito é o planejamento, que é decidir variáveis, tipo de levantamento, decidir variáveis, tipo de levantamento, se é censo ou amostra. Censo é para cobrir toda a população. Amostra é um segmento da população. Cronograma e custos. Então, aqui também falamos de planeamento. Onde está planeamento daqui? Aqui diz, após você definir o problema, é preciso determinar um processo para resolvê-lo. O processo para resolvê-lo, e em especial a forma como obter informações sobre variável ou as variáveis em estudo. Com relação às variáveis, existem variáveis qualitativas e variáveis, aqui escrito, em alguns casos podem estar envolvidas variáveis qualitativas e quantitativas. Por exemplo, a receita do imposto territorial ou predial urbano de cada um dos bairros de uma unidade em vários anos. Isto é uma variável quantitativa, receita quantitativa. O tratamento de dados qualitativos, o tratamento de dados relativos aos desempenhos dos funcionários de um setor de uma prefeitura ao longo de alguns meses.
Isto é tratamento dos dados. Penso que isto aqui é qualitativo. A quantidade de residências em uma cidade que atrasam o pagamento do IPTU em 1, 2, 3, 4, 5 ou mais meses. Isto é quantitativo. O tempo necessário entre pedido de reparo de uma via pública e a realização do serviço. Isto é quantitativo. Então, tratamento de dados aqui é qualitativo. Tratamento. Não é algo que se quantifica isto. Tratamento de dados não é algo que se quantifica. Agora, quantidade, receita, tempo, são numéricos. Então, onde é que estamos? Depois, coleta de dados. Coleta de dados se refere a questionários, observação, experimentação, pesquisa bibliográfica. Organização de dados é outro conceito. Se refere à contagem, agrupamento, planilhas. Apresentação de dados refere-se a tabelas e gráficos. A análise e interpretação se refere ao cálculo de medidas, como média, moda, etc. E generalizações com a incerteza. Então, estas fases do método estatístico, essas definições são sequenciais. Começam de 1 a 6, porque são fases do método estatístico. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, quinta fase e última fase. Então, outros conceitos básicos estão na página 24 a 25. Vamos ver aqui, páginas 24. População e amostra. Então, população é o conjunto total de elementos com características comuns. Exemplo, todos os contribuintes de IPTU de uma cidade. Amostra é a parte da população que preserva as características essenciais. Há autores que dizem que a amostra corresponde a 10% da população. E é isso. Representa 10% da população. Há autores que definem a amostra como 10% da população. Parâmetro é a medida da população. Pode ser a média. Parâmetro é a medida da população. Vamos ver aqui no livro um pouco mais sobre o parâmetro. Tá aqui. População. Amostra. Aqui, este 1000 aqui representa a média populacional. Este aqui representa a variância. Amostragem. Amostra é isso. A amostra é uma parte da população. E
Vamos ver aqui. Vamos procurar aqui sobre parâmetros. Deixa eu procurar parâmetro. Tá aqui. Para você entender melhor a figura anterior. Tá aqui. Vamos lá assim. Nessa população, geralmente você poderá medir uma variável, por exemplo, a renda dessas pessoas. Renda é uma variável de uma população. Assim, você poderá querer calcular a renda média dessa população de pessoas que contribuem ao IPTU. Média populacional que corresponde geralmente a um valor desconhecido chamado parâmetro. Então, parâmetro é uma medida da população que corresponde a média população corresponde a um valor desconhecido, ou seja, a um tamanho da população desconhecido. É isso. Média populacional que corresponde geralmente a um valor desconhecido chamado parâmetro. Esse valor desconhecido é a população. Porque se nós temos como média populacional, por exemplo, 2.500, o valor desconhecido aqui é o quê? É a população, o tamanho da população. Então, parâmetro é a medida da população. Medida da população, medida em termos, pode ser média, 1.000. É isso. Então, estimador é a fórmula usada para calcular a medida a partir da amostra. Vamos ver aqui. Existem várias fórmulas que usam a amostra, né, para fazer cálculos. Estimativa é o valor obtido aplicando o estimador. O estimador é a fórmula. Existem várias fórmulas, como podemos ver aqui um pouco a seguir. Mas vamos ver a mais a seguir. Estimador. Deixa eu ver no livro para ser mais prático. Então aqui temos o parâmetro. Já vimos que o parâmetro corresponde a um valor desconhecido, né? A média corresponde a um valor desconhecido. Agora, vamos desvio padrão corresponde a parâmetro, população, né? Valor desconhecido que é a população, né? Então, vamos falar sobre estimador agora. Estimador. Grau de liberdade é um estimador do número de categorias independentes. Vamos aqui, vamos ver. Tá aqui. Como você não vai medir toda a população, podemos obter uma amostra que represente essa população. E estudando a amostra, você terá condições para calcular a medida para calcular a média amostral que corresponde ao estimador. E o resultado obtido o valor numérico, corresponde à estimativa. Por exemplo, média amostral. Vamos ver que a média amostral é o somatório de todas as variáveis quantitativas
todas as variáveis quantitativas, a dividir por esse número de variáveis quantitativas. Então, o resultado vai ser a estimativa. O estimador é a fórmula. É a média amostral. Isto aqui, a média amostral é uma fórmula. Média amostral é uma fórmula. Calcula-se. Existe uma fórmula para ter a média amostral. E a fórmula é o estimador. Então, podemos dizer que a fórmula para o cálculo da média amostral ou a média populacional é um estimador. Também. Isso aqui é um estimador. Depois, estimativa é o valor obtido aplicando o estimador. Por exemplo, se nós somamos todas as variáveis quantitativas de uma população em termos de censo e dividimos pelo número de dados, o resultado vai ser uma média populacional, vai ser uma estimativa. É uma estimativa. A fórmula da média é um estimador. A fórmula da média é um estimador. Temos aqui outro estimador aqui. Esse aqui é o estimador. Esta é a fórmula da frequência relativa. É o estimador. O resultado que sai desta divisão vai ser a estimativa. Então temos aqui outras fórmulas, outros conceitos relativos à distribuição de frequências e representação gráfica. Estão na página 49 a 61. Vamos para a página 49 a 61. 49 a 61. Vamos ver. Então, distribuição de frequência. Distribuição de frequência se refere à organização de dados em classes ou categorias. Então, vamos lá ao livro. Vamos ver aqui. Distribuição de frequências. Está aqui. Uma maneira de organizar os dados de uma variável quantitativa contínua, de modo que você melhor possa representá-la, é por meio da tabela de distribuição de frequências. Distribuição de frequências, que corresponde a uma tabela em que são apresentadas a frequência de cada uma das classes. A frequência de cada uma das classes. Distribuindo os dados observados em classes e contando o número de observações contidas em cada classe, obtemos a frequência de classe. Obtemos a frequência, sendo que... Sim, é isso. Contamos os números de observações. Temos os nossos dados. Temos os nossos dados, né? Organizados em classes. Então, com base naqueles nossos dados, vamos ver a frequência em cada classe dos dados que temos. Temos os dados, transformamos aqueles dados quantitativos em classes. Depois, em cada classe, vamos ver quais daqueles dados se repetem, quais daqueles dados se observam naquela classe. Então, temos aqui a frequência absoluta. Frequência absoluta. Frequência absoluta se refere ao número de ocorrências em cada classe. Frequência absoluta em cada classe. Vamos ver. Frequência absoluta.
Hum, vamos ver isto. Frequência absoluta corresponde ao número de observações que temos em determinada classe ou em determinado atributo de uma variável qualitativa. Corresponde ao número de observações que temos em uma determinada classe ou em um determinado atributo de uma variável qualitativa. Quantas variações temos numa vamos ver se tem algum exemplo aqui. Frequência absoluta. Aqui temos a frequência absoluta. Então quer dizer que nesta classe existem 3 observações. 3 observações. Aqui diz, corresponde ao número de observações corresponde ao número de observações que temos em determinada classe. Frequência absoluta é o número de observações que temos em determinada classe. Então, nesta tabela, nós temos 3 frequências absolutas nesta classe. Aqui temos 4 frequências absolutas nesta classe. Aqui temos 7 frequências absolutas nesta classe. Então, isso. E a seguir, temos a frequência, vamos falar sobre frequência relativa. Frequência relativa se refere à proporção em relação ao total. Proporção em relação ao total. Então, vamos aqui à tabela, ao livro. Então, frequência relativa corresponde à proporção do número de observações em uma determinada classe em relação ao total de observações. Ou seja, frequência relativa é o número de estas observações, aqui são 3 observações, a dividir pelo número total de observações. Observemos, por exemplo, aqui são 4 observações, 4 frequências absolutas. Aqui são 4 frequências absolutas. Então, dividindo 4 por 20, vai dar 0,20 ou 20%, né? Multiplicando por 100, vai dar 20%. E aqui também, nesta penúltima classe, também 20%. E vai dar 1, né? Neste caso dá 1. Se fossem valores em percentagem, ia dar 100%. Então, é isso. Então, frequência absoluta é o número de observações em cada classe. Frequência relativa é a divisão entre essa frequência absoluta pelo pelo total do somatório das frequências absolutas. Então, é isso. Depois temos a frequência acumulada. É a soma progressiva das frequências. Vamos ao livro. Soma. Dessa forma, frequência absoluta. Vamos ver. Frequência absoluta corresponde à soma da frequência de uma classe às frequências de todas as classes abaixo dela. Ok. Vamos ver um exemplo daqui. Frequência acumulada. 3. Ali. Aqui deu-se. Vamos ver. Aqui está complicado.
Está complicado. Por exemplo, aqui nessa tabela, a primeira frequência absoluta é 3. A seguir é 4. Então, somamos esta frequência da segunda classe com esta frequência. Vai dar quanto? Vai dar 7. Por isso que nessa outra tabela, na frequência acumulada, temos 7. Então, se dá 7 na classe anterior é 7. 7 mais 7. 7 da soma desses dois mais estes 7 vai dar quanto? 14. Então, vamos ver a terceira classe aqui, quanto é que dá? Dá aqui 14. E assim por diante. Daqui, na terceira classe dá 14. Vamos fazer 4 mais 14. Por diante. Então, em suma, distribuição de frequência é a organização de dados em classes ou categorias. Então, vamos recapitular. Distribuição de frequências é fazer isto aqui. É distribuir as frequências. Aqui já está distribuída a frequência. Aqui a frequência absoluta é dizer quantas observações há nesta classe. Frequência relativa é a divisão entre a frequência absoluta e o somatório e o total do somatório das frequências absolutas. É a respectiva frequência absoluta dividida pelo total do somatório das frequências absolutas. E frequência acumulada é o somatório de uma frequência absoluta pela frequência absoluta imediatamente anterior. Fazer esta mais esta. O resultado mais este. O resultado mais este. O resultado mais este. Só isso. Então representações gráficas, histogramas, polígonos de frequência. Vamos ver histogramas. Ponto médio das classes. Ok. Ponto médio das classes, ok. A seguir, temos o gráfico de barras. Gráfico de barras. Aqui é gráfico de barras. Gráfico de barras.
de barras. Acho que assim carga. Vou carregar isto. Então é isto. Estamos à procura do. Um momento só, quero. Então, gráfico de barras. Onde é que está? Não temos gráfico de barras. Então vamos. Tem vários gráficos. Onde é que está? Congelou meu computador. Ai, meu Deus. Então. Mas vimos gráfico de pizza aqui um pouco atrás. Esse é o gráfico de pizza aqui. Esse é um gráfico de pizza, com certeza. Este aqui. Então, isso aí a gente pode fazer no Excel. Então, é isso. Então, medidas de posição e dispersão. Medidas de posição temos a média aritmética, temos a moda. A média aritmética é isso aqui que eu disse. Somatório de observações a dividir pelo número de observações. Ou seja, somatório das variáveis quantitativas, somatório de todas as variáveis quantitativas a dividir pelo total, né? Pelo número dessas variáveis de quantitativas que existem. A moda é o valor mais frequente. A mediana é o valor central, quando os dados estão ordenados. Separatrizes são quartis, decis, percentis. Podemos tentar ver isso no livro. Moda. A moda. Página 71. Tá aqui, moda. Em algumas situações, você verá que é necessária informação do número de observações que mais ocorre a um conjunto de dados. No caso de taxa de efetivação da cobrança, verificamos que a taxa que mais ocorre é 56 e 61. Isso é outra coisa, já estou a atrapalhar. Então, moda é o valor em um conjunto de dados que ocorre com maior frequência. Com maior frequência. O valor mais frequente. Então, mediana, por exemplo, vamos ver moda, né? Termos concretos. Por exemplo, aqui diz assim, no caso da taxa de efetivação da cobrança, verificamos que a taxa que mais ocorre é 56,61. Esse 56,61 veio de um conjunto de dados aqui, não sei onde é que está. Não sei onde está. Não sei onde está. Mas é isso, ok? A mediana, o valor central. Página 80. Página 80, a mediana está aqui.
Outra medida de posição que você pode utilizar é a mediana, que consiste em um conjunto de valores dispostos segundo uma ordem. A mediana é o valor situado de tal forma no conjunto ordenado que separa em dois subconjuntos do mesmo número de elementos. Ou seja, 50% dos lados são superiores à mediana e 50% são inferiores. O símbolo da mediana é dado por MD, ou este sinal aqui, parecido com o sinal da média. E a sua posição é dada por meio da expressão E, elemento que significa elemento central, que é igual a N mais 1 a dividir por 2. O N é o número das variáveis quantitativas que existem num conjunto de dados. Aqui tem um exemplo. Considerando um conjunto de dados com número ímpar de elementos, por exemplo, aqui, número ímpar de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número ímpar, né? Um conjunto de elementos, né? Número ímpar de elementos, né? Ok? Como posso dizer em outras palavras? Número ímpar, sim, número ímpar de elementos. A posição da mediana será dada por, aqui, mediana, né? Fórmula da mediana. Aqui no N, vamos pôr o número de elementos, que são 7. 1, 2, 3, 7. 7 mais 1, entre parênteses, é dividido por 2. Esse que fizemos aqui vai dar 4. 4 vai ser quarta posição. E contamos, então, 1, 2, 3, 4. Então, 9 é a mediana. E aqui diz, 50% dos dados são superiores à mediana e 50% são inferiores. Está aqui, 3, 3. Esses 3 são superiores, esses 3 também são superiores. Então, vamos separatrizes. Vamos a separatrizes. Separatrizes agora. Separatrizes. A principal característica das medidas separatrizes consiste na separação de série de dados ordenados em partes iguais que apresentam o mesmo número de valores. A principal característica das medidas separatrizes consiste na separação da série de dados ordenados. Dados ordenados, porque os dados têm que estar ordenados, as variáveis quantitativas têm que estar ordenadas em partes iguais, que apresentam o mesmo número de valores. As principais são quartis e decis e percentis. Ok. Então, essas características das separatrizes é ter dados ordenados em partes iguais, que são quartis, decis e percentis. Os quartis, até aqui, está aqui. Quartis, decis e percentis, esses são separatrizes. Quartis são valores que dividem um conjunto de dados ordenados em 4 partes iguais. Então, são necessários, portanto, 3 quartis. Quartil 1, quartil 2 e quartil 3, para dividir um conjunto de dados ordenados em 4 partes iguais.
Vamos a um exemplo. Temos aqui um exemplo. É aqui, né? Quartil 1. Quartil 1, por exemplo, vai ser IN. Temos aqui um exemplo aqui. Não tem uma fórmula aqui. Não está a entender isto. Não está a mostrar o significado de dados. Quartil 1, quartil 2. Então, vamos ver mais tarde na prática. Não vou estar a falar coisas que não estão claras. Gosto de falar coisas claras. Então, temos medidas de dispersão. Gosto de falar coisas que estão na cara, no livro. E não vão pensar que eu sou louco. Então, medidas de dispersão. Primeiro vimos medidas de posição, agora vamos ver medidas de dispersão, que são amplitude total, amplitude total, amplitude total, que é a diferença entre o valor máximo, o valor maior de dados menos o valor mínimo de dados. Vamos ver lá no livro. Vamos ver lá no livro. A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado, como vimos anteriormente. Aqui já está. A diferença entre o maior e o menor valor. Variância. Vamos à página 87. 87. Variância. Uma boa medida de dispersão deve ter as seguintes características. São essas. Então, variância. Tem aqui a fórmula. Essa aqui é a fórmula. Tem aqui a fórmula. Então, dividimos a soma dos quadrados. Esta é a fórmula. Acho que é melhor falar com a fórmula. Então, primeiro calculamos, temos que ter a média. Primeiro temos que ter a média. Isso. Primeiro temos que saber se a variância é amostral ou populacional. Aqui diz. Temos uma expressão para cálculo da variância populacional. Porque existe variância amostral. Então, se a variância é populacional, fazemos assim, né? Populacional é o dado, né? Um dos dados das variáveis, cada dado, né? Cada dado das variáveis quantitativas de um conjunto de dados menos a média. Depois, ao quadrado. Fazemos isto para cada variável quantitativa. Depois, ao quadrado. Depois, o resultado desse cálculo somamos. E o total dividimos por N, que corresponde ao tamanho da população. Ou seja, ao tamanho da população. Sim. Agora, se a variância for amostral, fazemos a mesma coisa, mas dividimos, né? Em vez de dividir pelo tamanho da população, dividimos pelo tamanho
da amostra menos 1. Dividimos por n menos 1. N menos 1. Então, aqui temos uma variância variância amostral. Por quê? Porque tem n menos 1. O resto é igual. Aqui, onde tem esse x, é média. Eu que não soube pôr aquele traço de x em cima. Aqui é média. Aqui. Então, aqui temos o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que pode ser populacional ou populacional ou amostral. Então vamos lá ao desvio padrão. Vamos ao desvio padrão. Desvio padrão. O inconveniente da variância é que ela é expressa em unidades ao quadrado, ou seja, caso esteja trabalhando com milhares de reais, o resultado será expresso em milhares de reais ao quadrado, o que causa alguma dificuldade de interpretação. Para resolver esse problema, podemos utilizar o desvio padrão, que é definido como a raiz quadrada positiva da variância, sendo expresso na mesma unidade em que os dados foram coletados. Então, desvio padrão é isso. É a raiz quadrada da variância. Aqui é desvio padrão populacional, que é dividido pela raiz quadrada da variância populacional. E aqui é desvio padrão da amostra é dividido pela raiz quadrada da variância amostral. Então é isso. Então temos aqui o coeficiente de variação. Coeficiente de variação. Temos aqui o coeficiente de variação. Vamos à página 90 do livro. Página 90 do livro. Já vem. Variância, o desvio padrão são medidas de dispersão absoluta. Desse modo, apenas podem ser utilizadas para comparar a variabilidade de dois ou mais conjuntos de dados. Apenas podem ser utilizados para comparar a variabilidade de dois ou mais conjuntos de dados, quando estes apresentarem mesma média, mesmo número de observações e estiverem expressos nas mesmas unidades. Então, para você comparar qualquer conjunto de dados quanto à sua variabilidade, quando pelo menos uma dessas condições não é satisfeita, é necessário lançar mão de uma medida de dispersão relativa como o coeficiente de variação, que expressa a variabilidade de dados em relação à sua média de forma percentual. Entendi. Deixa eu ler de novo. Então, para você comparar qualquer conjunto de dados
quanto à sua variabilidade, quando pelo menos uma dessas condições não é satisfeita. Ok. Quando qualquer uma dessas condições é necessário lançar mão de uma medida de dispersão relativa, como o coeficiente de... já entendi. Cá nós temos dois conjuntos de dados que nós temos dois conjuntos de dados que não têm a mesma média, nem têm o mesmo número de observações e nem estão expressos nas mesmas unidades. Temos que usar coeficiente de variação. Agora, quando dois conjuntos de dados, são dois ou mais. Quando dois ou mais conjuntos de dados têm a mesma média, têm o mesmo número de observações e estão expressos nas mesmas unidades, podemos usar apenas o desvio padrão e a variância. Caso contrário, usamos o coeficiente de variação. É isso. Então, agora vamos à probabilidade. Experimento aleatório. Experimento aleatório se refere ao processo cujo resultado não pode ser previsto com certeza. Experimento aleatório é o processo cujo resultado não pode ser previsto com certeza. Processo cujo resultado não pode ser previsto com certeza. Vamos ver aqui no livro. Para você calcular a probabilidade é necessário ter um experimento aleatório. Ou seja, qualquer processo que venha a gerar um resultado incerto. Para você calcular a probabilidade, é necessário ter um experimento aleatório. Ou seja, qualquer processo que venha a gerar um resultado incerto ou casual. Para que um processo possa ser considerado experimento aleatório, ele deve ter as seguintes características. Cada experimento pode ser repetido indefinidamente sob as mesmas condições N. Não se conhece a priori o resultado do experimento, mas pode-se descrever todos os possíveis resultados. E quando o experimento for repetido inúmeras vezes, surgirá uma regularidade do resultado. Quando o experimento for repetido inúmeras vezes, surgirá uma regularidade do resultado, isto é, haverá uma estabilidade na fração F, a dividir frequência relativa, esta fórmula aqui, F igual a R sobre N, da frequência relativa, da ocorrência particular do resultado, em que R corresponde ao número de vezes que um determinado resultado aconteceu. R, número de vezes em que o resultado aconteceu. E N significa que cada experimento pode ser repetido indefinidamente sob as mesmas condições. Ok. É o número. Significa que o mesmo experimento pode ser repetido indefinidamente. É N. Ok.
Um exemplo aqui. Vamos ver. Ok, vamos ver isso na prática. Então, espaço aleatório. Espaço, conjunto de todos os resultados possíveis. Evento é subconjunto de... Vamos ver este aqui. Evento é... Eu aqui só posso falar aquilo que está na cara. Ou melhor, aquilo que está aqui no livro. Evento é... Evento é... Evento é... Onde está? Está a ver aqui? Não está na cara, não posso falar isso. Depois tem a probabilidade clássica. Probabilidade clássica, mas tudo saiu desse livro. Estou a ver. Está na página 107. Página 107. Probabilidade clássica. Não estou a ver aqui. Então, probabilidade condicional. Então, tem aqui distribuição de probabilidades. Oh, meu Deus. Aqui tem outros conceitos, podem ir vendo sozinhos. O livro vou mandar. Eu vou terminar a aula agora. Como não preparei água aqui, estou a passar mal de sede. Então, vamos continuar na próxima aula. Obrigado pela atenção. Estou com muita sede.